A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Terceiro domingo do tempo comum, dia da conversão de São Paulo, o apóstolo, o pregador dos gentios. Estamos no quinto ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Comunitária 87.9 FM. Hoje é domingo, 25 de janeiro, ano 2026, o mês de janeiro já
indo para o seu final, né? E o programa Minutos do Evangelho está mais uma vez aqui nas ondas da Rádio Comunitária, levando, né, a mensagem do Senhor aqui da nossa paróquia para todos os ouvintes, né, entrando nos lares através das ondas do rádio ou da internet, né, quem estiver acompanhando pela internet. A liturgia deste terceiro domingo do tempo comum, ela é uma liturgia que nos faz entrar em uma grande reflexão. Quando a luz de Cristo penetra a alma, as trevas se dissipam, pois o mal é apenas ausência do bem. Pelo batismo, no mesmo Espírito, somos incorporados ao corpo místico de Cristo, vivendo na unidade da fé e da caridade na Santa Igreja de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana, a qual a doutrina professamos. Programa Minutos do Evangelho, deste domingo, logo já no final do mês aí, né, o mês de janeiro já está terminando, nós trouxemos aí os nossos quadros tradicionais, né? Logo a seguir, o Momento com Maria, né, mais uma devoção a Nossa Senhora. São quadros já gravados, né, já alguns bem antigos, já que a gente fez lá no início, né, do programa, e a gente repete agora então. Hoje nós vamos falar da devoção a Nossa Senhora da Alta Graça, né, uma devoção não muito comum aqui no Brasil, mas é muito difundida na América Latina. Quadro Catequese na Paróquia. Novamente contamos aí com o nosso trio, né, Jennifer, Eduardo e Christopher. O Evangelho de São Mateus de hoje, eles imediatamente deixaram a barca e o Pai e seguiram Jesus. É o Evangelho que fala da escolha dos primeiros discípulos, né, os primeiros apóstolos. Mais uma vez contamos, né, a última vez a gente conta com a presença do Padre Vinícius, né, ele já não está mais na nossa paróquia, assumiu a paróquia de Vitor Meirelles, né, mas ainda gravou conosco aí esse último evangelho deste domingo, né, a partir de fevereiro, né, a gente espera poder contar aí com o Padre Rafael novamente nos programas de domingo e também durante a semana. Encerramos o primeiro bloco, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, é o Salmo 26, O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Vamos ouvir a música, depois eu trago o Momento com Maria. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Prosseguindo então com o nosso programa deste domingo, 29 de janeiro, vamos falar um pouquinho de Nossa Senhora no Momento com Maria.
vou falar de uma devoção à Nossa Senhora, né, que também é devotada no mês de janeiro, né, celebrada no mês de janeiro, que é Nossa Senhora da Alta Graça. Nossa Senhora da Alta Graça. Muito bem, e o mês de janeiro nos traz mais uma celebração em honra a Maria, e que ainda pouco ou quase nada é conhecida aqui no Brasil. Trata-se de Nossa Senhora da Alta Graça, ou Virgem da Alta Graça, e é uma devoção nacional do povo da República Dominicana. A imagem original encontra-se na Basílica de Higüey, na província de La Altagracia. Trata-se de uma pintura que mostra a Mãe de Deus contemplando delicadamente o menino Jesus que repousa sobre a manjedoura. Nossa Senhora está usando um manto azul e uma coroa brilhante, enquanto nela existem 12 estrelas cercando a sua cabeça. Na imagem também aparece São José, olhando ao longe, por trás de Nossa Senhora, em serena contemplação, o menino Jesus. A imagem tem cerca de 33 centímetros de largura por 45 centímetros de altura e desde o século XVIII é emoldurada em ouro, pedras preciosas e esmaltes. Nossa Senhora da Alta Graça é mãe protetora e espiritual de todo o povo dominicano, e sua festa celebrativa acontece no dia 21 de janeiro. A imagem trazida pelos espanhóis, já no século XVI, ganhou a devoção do povo dominicano, quando, graças à intercessão maternal de Maria, eles venceram a guerra contra os franceses, considerados, então, como invasores da ilha. A devoção espalhou-se ao longo dos anos até se tornar nacional, passando a fazer parte da identidade dos dominicanos. Este belíssimo título traz à nossa consideração a maravilhosa relação que Nossa Senhora tem por desejo de Deus, com a graça divina, né? O Catecismo da Santa Igreja Católica, no número 1996, nos ensina que a graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de respondermos ao seu chamamento, para nos tornarmos filhos de Deus. A graça de Deus introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Catecismo da Igreja Católica, número 1997. E nesse sentido, vem do alto da vida mesma de Deus. E Nossa Senhora, Mãe de Deus, é também nossa mãe na ordem da graça, ou seja, sua intercessão nos obtém a maior graça de todas, que é Jesus Cristo, e continua a nos obter toda graça e favor divinos para a nossa vida e santificação. A devoção à Virgem de Alta Graça tornou-se muito popular. Ao seu santuário, todos os anos, acorrem milhares de romeiros. A moderna Basílica em Higüey, capital da província de Alta Graça, construída entre 1974 e 1978, é o monumento religioso mais importante de Santo Domingo e centro religioso, que atrai a atenção de todos os povos latino-americanos. É o lugar onde o povo dominicano encontra sua padroeira, a Virgem de Alta Graça. A seguir, eu trago uma oração a Nossa Senhora da Alta Graça. Passamos então esta oração. Ó minha Senhora e minha Mãe, Mãe da Alta Graça, com afeto filial eu venho para te oferecer, neste dia, quanto sou e quanto tenho. Meus olhos para olhar para ti, minha voz para te louvar, minha vida para te servir, meu coração para te amar. Aceite, Mãe, este presente que te ofereço com amor e me mantenha como uma criança perto do teu coração. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.
E foi esta, então, mais uma devoção a Nossa Senhora que eu lhes trago neste programa deste domingo, no quadro Momento com Maria. Fiquem conosco. Faça-se, ó Pai, nossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Catequese na Paróquia. Jesus ensinava a palavra, pregava o evangelho do reino e curava as doenças do povo, e curava as doenças do povo. É eterna, ó Senhor, vossa palavra, ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Jesus ensinava a palavra, pregava o evangelho
fundastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Se não fosse a vossa lei, minhas delícias, eu já teria perecido na aflição. Jesus ensinava a palavra, pregava o evangelho do reino e curava as doenças do povo, e curava as doenças do povo. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Salve Maria! Que bom estar de volta com você, jovens de todas as idades. Esse ano vamos refletir sobre alguns temas importantes. E começamos com Deus me chama pelo nome, vocação e identidade. Talvez uma das maiores dúvidas do jovem hoje seja: quem sou eu de verdade? Em meio a rótulos e comparações e expectativas, sejam elas da família, da sociedade ou das redes sociais, muita gente acaba se perdendo, tentando ser quem os outros esperam, esquecendo de ser quem Deus sonhou. Mas existe uma verdade que muda tudo. Deus não nos chama por número, nem por erro, muito menos por passado. Ele nos chama pelo nome. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia, já te via e já te amava. Sua identidade não começa no que você faz, mas em quem te criou. Vocação não é apenas o que vou ser profissionalmente, ou se vou casar, ser padre ou freira. Vocação é, antes de tudo, um chamado ao amor. É descobrir que a sua vida tem sentido, que você não é fruto do acaso e que Deus te confiou uma missão única e que ninguém mais pode viver por você. Tem um texto bíblico lá em Isaías capítulo 43, versículo 1, que diz: eu te chamei pelo nome, tu és meu. Esse versículo não é uma poesia bonita, é promessa. Deus olha para você e diz: você é meu, eu confio em você. Deus não chama multidões de forma genérica, Ele chama pessoas pelo nome. Cada jovem é pensado, amado e sonhado por Deus antes mesmo de entender quem é. Por isso, a vocação não começa quando descobrimos o que fazer da vida, mas quando reconhecemos a quem pertencemos. São João Paulo II lembrava aos jovens: não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo. Quando deixamos Cristo entrar, descobrimos nossa verdadeira identidade. Somos filhos amados, chamados a viver algo único. O Papa Francisco reforçava: cada um de vocês é uma missão nesta terra. Isso significa que a sua vida não é repetição nem erro. Deus te chama pelo nome porque ninguém pode ocupar o lugar que Ele pensou para você. Santa Teresa de Calcutá dizia com muita simplicidade: eu sou um pequeno lápis na mão de Deus. Nossa identidade não está em sermos perfeitos, mas disponíveis. E Santo Agostinho completava: fizestes-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Enquanto tentamos nos definir apenas pelo mundo, o coração se perde. Mas quando respondemos ao chamado de Deus, encontramos quem realmente somos. E aqui eu peço uma pergunta para você: quem eu tenho sido? Quem Deus me chama para ser? Ou quem o mundo tenta me transformar?
Essa pergunta não precisa ser respondida aqui de imediato. Ela precisa de silêncio e sinceridade. Deus não erra ao chamar. Se Ele te chama, é porque você é capaz, mesmo com medos, falhas e dúvidas. Ser jovem não é estar perdido, é estar em construção. E Deus não desiste da obra que Ele mesmo começou em você. E a partir de agora eu sempre vou deixar um desafio para você aqui do outro lado da telinha. Todos os dias dessa semana, tente reservar um minutinho de silêncio e diga em oração: Senhor, aqui estou, mostra-me quem sou em Ti. E reflita quem você quer ser de verdade. Porque quando você descobre quem é em Deus, o mundo deixa de te confundir e começa a te escutar. Ser jovem é tempo de escuta. Ser cristão é ter coragem de responder: Senhor, Tu me chamas pelo nome. Eis-me aqui. Até a próxima. Paz e bem. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi nebria me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. Estamos dando continuidade à leitura do livro Catequeses de São Curadapes. Mas a grande desgraça é que as pessoas negligenciam recorrer a esse divino alimento para atravessar o deserto da vida. Como uma pessoa que morre de fome ao lado de uma mesa farta, a gente que passa 50, 60 anos sem alimentar sua alma. Estamos falando da Eucaristia, o alimento da alma, formado pelo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este alimento que foi dado por Deus para regenerar a nossa alma em busca do que é o mais importante, a sua salvação. É através da fé, da esperança e da caridade que nós vamos em busca da Eucaristia, sempre oferecida durante as missas, para a salvação da nossa alma. Ela é o alimento que conduz a alma a uma verdadeira transformação em busca da Jerusalém celeste, de estar ao lado de nosso Deus. Vamos todos, todo domingo, sempre que possível durante a semana ou nos horários de missa, principalmente mesmo no domingo, que é um dia santo, buscar a Eucaristia, que é a única forma de alimentarmos a nossa alma. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Cristian, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Huberto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Profession Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois muito bem, vimos o dogma da existência de Deus a partir das 5 vias de São Tomás de Aquino, entendemos ele como objeto, nossa curiosidade nos atiça a ele como ser o objeto da nossa fé, do estudo da nossa fé. Portanto, chegamos à conclusão que Deus é uno.
E se ele é uno, ele é desprovido de partes, ele é simples, não é composto por partes. Bom, isso tudo vem quando recitamos o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ele é o todo. Bom, se ele é simples, ele é a suma bondade, a suma verdade, a suma beleza, completa, suma. Isso significa dizer que Deus, sendo uno, ele é eterno. E por quê eterno? Porque ele não necessita de se desenvolver ao tempo. Ele já é completo, né? Dado a nossa condição de pecado original, nós, ao longo da vida, necessitamos aprender as coisas, principalmente pelas 5 vias, né? O tato, o paladar, o olfato, a visão, né? E a audição, né? As 5 vias que fazem a gente perceber o mundo ao nosso redor. Experimentando, né? Por isso que uma criança aprende muitas coisas mordendo, tocando, cheirando, né? Tudo isso. Então, estamos limitados a essa condição sensorial para aprendermos as coisas, né? Ao contrário de Deus, que sendo puro Espírito, ele já conhece tudo no instante, ele já conhece porque tudo provém dele. Então, ele já está completo neste instante, porque ele não está em partes subdivididas que vão se juntar. Não, ele já é o todo. Por isso ele é uno, suma bondade, suma verdade, suma beleza. Mas ele já está formado ao longo do tempo, porque ele é eterno. O tempo para ele o tempo para ele não existe. Deus é atemporal. Então, o tempo, na verdade, é uma prisão cujo nós estamos no tempo. Temos a percepção do tempo porque estamos aprisionados no tempo. A gente nasce, vive uma vida e vai morrer, né? Estamos aqui de passagem, então estamos a peregrinar pelo tempo. No entanto, Deus é eterno. Por isso que se diz que ele é onisciente. É como se ele já sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe o que tem dentro dos nossos corações. Portanto, ele sabe se a gente vai pecar. Mesmo que a gente ainda tenha o livre-arbítrio, mas ele já tem esse conhecimento. Nós temos a liberdade de não pecar, mas ele já sabe se a gente vai pecar. Ele já sabe o que a gente vai fazer. Ele tem a onisciência de tudo, né? Por isso ele é eterno, porque ele não necessita de mutabilidade. Não existe a condição de mutabilidade, de mudanças, né? Ao contrário do que a ciência que se apega ao evolucionismo, que acredita que tudo é uma evolução, né? Deus não precisa evoluir. Claro que a nossa percepção da revelação de Deus, ela, com o passar do tempo, ela pode ser melhor elucidada, pode clarear melhor, nós podemos ter um entendimento melhor da revelação. No entanto, a revelação continua sendo a mesma, ela não pode ser diferente. Então, se tivermos uma compreensão lá do passado, do ensinamento de Jesus, ele pode ser melhorado, ele pode ter um clareamento melhor, mas ele não pode ser antagônico, diferente, né? Sei lá, vamos ver algum exemplo. Não matarás, né? É um mandamento dado por Deus, né, a Moisés, e que Jesus então reforçou, porque amarás ao próximo como a ti mesmo. Então ele melhorou esse mandamento, né? Dando uma definição mais clara, com mais empatia, mais amor, né? Com o passar do tempo,
com os séculos dos séculos que ainda estão por vir, não poderá um papa ou um sacerdote, ou seja lá o que for, que comandar a igreja, né, dizer que pode matar, por exemplo, porque Deus permitiu, porque em função, enfim, sei lá, houve uma releitura das escrituras do aramaico hebraico e se entende que o mandamento não quer dizer não matarás, ou enfim, não matarás, simplesmente não matarás. Foi dito que é pecado matar e continua sendo e vai continuar sendo. Como nós estamos estudando hoje o dogma da eternidade de Deus, Deus é eterno, portanto Deus é imutável, então Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e será no futuro sempre. Então, não matarás, não pode se mudar. Então, o que Deus disse hoje continua sendo o mesmo amanhã. Beleza? Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pacem Domini Onimus. A paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. João foi preso e Jesus ouviu falar. Muda o rumo, vai andando à beira-mar. Profecias anunciadas vem cumprir. Outros povos o Evangelho vão ouvir. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Regiões escuras de morte escudam e acolhem Jesus. Percorrendo a Galileia dos pagãos, vai Jesus, vai começando a pregação. Convertei-vos porque o reino já chegou. Está perto, pois o tempo completou. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Regiões escuras de morte escudam e acolhem Jesus. Chama Pedro e também o seu irmão. Deixam redes abraçando outra missão. Mais adiante outros dois vão encontrar. João e Tiago vão a ele se juntar. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Regiões escuras de morte escudam e acolhem Jesus. Queridos irmãos e irmãs, ouçamos o Evangelho deste domingo, dia 25 de janeiro, dia do Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia
deixou Nazaré e foi morar em Carfanaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zebulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, em Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura do mar, da região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e farei de vós pescador de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiam. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo a igreja nos separa o evangelho do chamado dos primeiros discípulos. Nós vemos que a profissão deles eram pescadores. Estavam no mar pescando, outros consertando as redes, e Jesus faz um simples convite: segui-me, e eu lhes farei pescador de homens. E eles deixam tudo e seguem Jesus. Imagine que convite que não deve ter ardido o coração desses discípulos. Para eles, no mesmo momento, ter deixado tudo e seguido a Cristo, o que foi que tocou o coração deles? Que palavra foi que o tocou e que sacudiu o seu espírito para que eles pudessem deixar tudo e seguir? Meus queridos, na nossa vida também devemos ser assim. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir como Ele nos diz: o reino de Deus está próximo, deixar tudo aquilo que era os nossos afazeres difíceis, de problemas, tudo aquilo que não nos agrada, que não agrada a Deus, em especial os nossos pecados, e seguir no caminho de Cristo. Seguir nesse caminho que nos leva à salvação. Seguir nesse caminho de paz, esperança, de amor, que é a vida de nosso Senhor. Ouçamos o Evangelho, ouçamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e caminhemos confiantes no amor de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
87.9. Tá todo mundo ligado. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana desta última semana. Dia 19 de janeiro, segunda-feira, dia de São Canuto, nascido em 1040, na Dinamarca. Já no dia 20, nós temos, a Igreja lembra, São Sebastião, o soldado martirizado do século III. Na quarta-feira, dia 21, a Igreja lembrou Santa Inês, a jovem virgem e mártir, Santa Inês, que é padroeira da paróquia de Indaial. Na quinta-feira, 22 de janeiro, São Vicente de Saragoza, padroeiro de Lisboa, e também ele nasceu na Espanha no século III. Na sexta-feira, 23 de janeiro, Santo Ildefonso, bispo dedicado à Virgem Maria, também da Espanha, nasceu no ano de 606. E no sábado, dia 24 de janeiro, São Francisco de Sales, patrono dos escritores e jornalista, nasceu em 1567. Estes foram os santos desta semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Iniciemos o último bloco do programa deste domingo, falando sobre o dízimo. Dízimo, a visão das Sagradas Escrituras da agência Laudes, da internet. É uma reflexão que a gente iniciou no último domingo e vamos trazer aí durante os domingos aí essa reflexão sobre o dízimo e as Escrituras. Hoje a gente vai ouvir sobre o dízimo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a prática do dízimo aparece em várias passagens, como no Gênesis 14, 20, Levítico, Deuteronômio. Nessas referências, o dízimo significava a entrega de uma 10ª das colheitas e dos bens ao Senhor, como uma forma de reconhecimento e gratidão pelas bênçãos recebidas.
O dízimo servia para o sustento dos sacerdotes, os levitas, né? E para a manutenção do templo. Ele também ajudava na assistência aos pobres e necessitados. A gente percebe aí, né, que se fizermos uma reflexão aprofundada, a gente vê que não tem muita diferença, né, da época lá do Antigo Testamento para os nossos dias hoje, né? A função do dízimo não mudou muito. Muito bem. Então, no domingo que vem, a gente traz mais uma reflexão sobre o dízimo. E vamos falar agora da agenda da nossa paróquia. Esse mês de janeiro não havia muito o que falar. O Padre Rafael está de férias, o Padre Vinícius assumiu a paróquia de Vitor Meirelles, né? E a Secretaria Paroquial também está de recesso, está de férias. Vai voltar agora dia 3 de fevereiro, né, no horário comercial, iniciando às 7h30 da manhã. Fecha para o almoço e depois fecha às 5 da tarde, durante todo o dia, né, durante a semana de segunda a sexta-feira, né, e agora em fevereiro também as celebrações retornarão ao normal aqui na paróquia. A gente vai estar divulgando a agenda de fevereiro, né, logo que possível. Quero lembrar também que agora em fevereiro a gente já vai ter a primeira festa de padroeiro aqui da paróquia, né, que é de Nossa Senhora de Lourdes. Acompanhe aí as redes sociais da nossa paróquia, né, o programa Minutos do Evangelho, que logo a gente vai estar divulgando, né, a programação da festa da padroeira Nossa Senhora de Lourdes do Ribeirão Ariado, né? A gente não tem tudo na mão ainda, mas já vamos estar fazendo a divulgação. Você pode estar acompanhando aí no programa Minutos do Evangelho e também nas redes sociais da nossa paróquia. Encerramos o programa deste domingo. O Padre Rafael nos dá a sua bênção. O final de semana termina, né? Bom domingo a todos aí, final de domingo. E amanhã estamos de volta com o programa Minutos do Evangelho, nas rádios aí da nossa paróquia, no nosso município, né? 89.9 FM Rádio Belos Ares, às 6 da manhã, e 87.9 FM Rádio Comunitária, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. Até amanhã. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho muito amado, escutai
Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto. Alô, povo ibiramense. Eu sou o Jason, coordenador da Capela Nossa Senhora de Lourdes. Eu venho aqui convidar vocês para a nossa grandiosa festa da padroeira, que acontece no dia 7 e 8 de fevereiro. Nós temos a seguinte programação. No sábado teremos o pastel caseiro a partir das 17 horas. E às 19 horas vamos ter um grandioso bingo. Esse bingo a gente queria convidar a comunidade a prestigiar esse bingo. Vai ter bastante prêmios bons. A gente está com um entusiasmo, vai ter churrasco, pastel. E venham participar. Já no domingo... Domingo de manhã, então, inicia com a celebração da Santa Missa, em honra a Nossa Senhora de Lourdes, a nossa padroeira, né, e às 10 horas da manhã. E logo após, teremos o nosso almoço, né? No almoço teremos às 11h30 já para almoçar, vamos ter música ao vivo, com o cantor Gil Schaefer. Essa música vai ser só de viola, uma música ambiente para a gente almoçar na tranquilidade, conversar com os amigos, beber um chopp e para a família toda prestigiar. Essa música vai decorrer durante toda a tarde, né? Até umas 5h30, antes um pouquinho do sorteio da rifa, que acontecer às 18 horas. Durante a festa também serão vendidos bolos, né, rocambole, também terá pastel no domingo. Então venham prestigiar a festa de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Areado, Ibirama.